Não, pessoal, vou demonstrar aqui o aplicação do chat, usando ele o o Llama, tá, que é um modelo de IA open source gratuito, você pode baixar ele lá no site, tá. O modelo foi desenvolvido pela Meta e se consegue realizar aí grande parte de tarefas relacionadas a chatbot, tá. É uma interf Como vocês podem ver, a proposta aqui é desenvolver uma interface similar aí ao chatbot do mercado, né, o ChatGPT, o Claude e o DeepSeek. Lógico que não vai ter a mesma performance deles, né, porque é uma aplicação, pra rodar numa infraestrutura própria, né, uma aplicação aí para vocês rodarem nas suas máquinas, na própria rede aí da empresa de vocês. E é um modelo mais leve, né, que não depende de uma arquitetura elevada em termos de computação, com muitas GPUs aí. Você aí com uma placa de vídeo aí da NVIDIA, você consegue rodar isso aqui e disponibilizar aí para os seus clientes, né, para ter um atendimento automatizado aí por IA e ter essa questão de automação presente aí para resolver esse tipo de demanda, tá. Então a proposta é realmente viabilizar essas aplicações a um custo baixo, tá, sem precisar aí ter uma assinatura lá no ChatGPT ou mesmo no cloud, e conseguir rodar e começar a utilizar a inteligência artificial numa estrutura sob demanda, tá. Então a proposta aqui é ter um chat, né, e que você vai poderá fazer perguntas genéricas aí do dia a dia, por exemplo, posso perguntar para ele explicar a Revolução Francesa em um parágrafo. Essa demanda vai lá para o nosso modelo de IA, né, lá para o Llama, e o Llama aqui nos devolve aí o que ele tem aí de informação da Revolução Francesa, de acordo com essa janela de contexto aí que eu pedi em parágrafo. Então ele faz uma síntese aí de toda a informação que ele tem salva nos treinamentos dele e traz a informação para a tela aí do usuário, tá. Isso poderia ser alguma dúvida de algum cliente relacionada a faturamento, por exemplo, ou a suporte técnico mesmo. Esse modelo pode ser treinado para a realidade de vocês, e a ideia é explorar de como desenvolver uma aplicação como essa, né, como dar o pontapé inicial da utilização de inteligência artificial, eh, de maneira inicial, tá. Então pessoal, aqui a gente tem o Google Colab, que é um ambiente de desenvolvimento, como se fosse a nossa máquina, tá. Então, aqui a vantagem aqui do Google Colab é que a gente pode executar um ambiente aqui com GPU sem ter uma GPU física, tá. Vocês podem olhar aqui no ambiente de execução, ele nos permite a possibilidade de fazer esse processamento usando uma GPU A100, uma GPU L4 aqui da NVIDIA, sem ter uma GPU, e é o ideal para essas aplicações com inteligência artificial. Pra ter um bom balanceamento aqui entre custo e desempenho, eu estou usando essa GPU T4 para rodar esse modelo leve aí do Llama, vai ser o suficiente para fazer essa aplicação, tá. Para aplicações que demandem mais processamento, mais GPU, o ideal seria usar uma A100 aqui, por exemplo, seria um melhor cenário, tá. Eh, Feito isso, o que que a gente precisa fazer na nossa máquina Linux? Primeiro passo é baixar o pacote do Llama, né. No caso aqui vocês têm esse comando cur aqui, ele que faz o download dos pacotes dentro do Linux, e ele vai, baixar esse pacote e mandar aqui pro meu arquivo,
Oliama.tgz. Então, rodando isso aqui, ele vai realizar o download lá no pacote na URL do Oliama, tá? Talvez demore um pouquinho aí por conta do tamanho, né? São 2 GB aí. Ele terminou o processamento. O próximo passo aqui é fazer a descompactação do pacote para a gente conseguir usar o Llama aqui, a descompactação e instalação no nosso ambiente, tá? Então, aqui no Linux a gente roda esse comando sudo para ter privilégio de root, né? Seria o administrador do Windows. Esse comando tar aqui para fazer a descompactação do pacote. Enfim, xef, o nome do pacote, né? No nosso caso, o lianla.tgz, e o diretório de saída aqui, o /usr. Então, vou rodar aqui, vai demorar um pouquinho, tá? Porque é um pacote grande, até terminar a instalação disso aqui vai algum tempo. Vou parar um pouco. Aqui ele terminou de fazer a descompactação e instalação. Aqui esse comando a gente roda para verificar se deu tudo certo, né? Dando tudo certo, ele vai devolver aqui a versão do Llama instalado, né? O Llama, a versão 0.9.6. Aqui a gente expõe aqui o Llama, uma API, tá? Isso aqui vai ser muito útil para nossa aplicação web, porque a nossa aplicação vai fazer requisições para essa API aqui do Llama, tá? Onde basicamente a ideia é mandar uma requisição do usuário para o Llama vai processar e vai devolver a resposta lá para a nossa interface web, tá? Então, dessa maneira que o nosso modelo troca informação com a nossa aplicação, a gente precisa rodar ela para fazer o uso do Llama, tá? Então, aqui rodou tudo certo. E para testar a API, a gente usa o mesmo comando lá para download, né? Que é o comando cur, mas aqui no nosso ambiente local, tá? Feito isso, ela vai devolver aqui um JSON com a versão, né? Seria como se a gente rodasse o comando do Llama, fizesse o Llama lá, traço version lá para pegar a versão do Llama, mas ele faz aqui no ambiente web, tá? Para o ambiente que a gente tem de retorno aqui um dado no formato JSON com a informação da versão. E, por fim, para rodar, de fato, aqui o nosso modelo de inteligência artificial, a gente precisa baixar o modelo em si, né? Ali a gente baixou a aplicação do Llama, fez a instalação dela, e agora a gente baixa o modelo treinado, pré-treinado lá do site lá que está hospedado o Llama, tá? Então, esse comando aqui, o Llama, e o nosso modelo aqui, a gente vai usar o P3 mini, tá? Que é o modelo mais leve aí do Llama para a gente conseguir rodar nessa GPU T4. Feito isso, ele vai fazer o download lá. Não demorou muito, porque ele já estava pré-carregado aqui, então na primeira execução que você fizer, você vai perceber que vai demorar um pouco mais. E aí, com isso, a gente consegue checar os modelos que estão instalados aqui, né? Como a gente viu no passo anterior, é o FI3 mini. Essa é a ID aqui do arquivo. E aqui o tamanho dele, né? 2.2 GB, e foi modificado há 16 segundos atrás, quando a gente fez a solicitação lá de atualização. E, por fim, a gente consegue rodar um chat aqui do Llama, né? No nosso terminal, ou seja, a gente consegue fazer uma requisição via linha de comando aqui pro Llama e ele já usar o chat. Esse exemplo aqui, eu estou perguntando para ele qual a raiz quadrada de 9. Então, esse comandinho aqui, o Llama RAM, o modelo em si, o FI3 mini, e a pergunta, né? Então, vocês vão ver que vai gerar uma resposta aqui, com a resposta da raiz quadrada de 9. Tá? Aí o modelo traz para nós a raiz quadrada da soma que você está procurando aí ele usa aqui a função para tirar a raiz quadrada, que equivale a 3. Isso porque 3 times 3, ou seja, ele quis dizer 3 vezes 3 igual a 9.
Essa foi a resposta que daí para nós, tá? Tá, mas aí eu vou precisar ficar rodando esses comandos toda vez que eu quiser fazer uma revisão para IA? Eh, não precisa, tá? Você pode usar algumas ferramentas do Linux que te proporciona um terminal um pouco mais agradável, né? A citar aqui o Colab Xterm, é um caso que você pode instalar aqui, tá? Vamos fazer a instalação dele para ver na prática, e o chat é um pouco mais interativo, né? Então aqui eu já instalei, ele deu esse avisinho aqui que está falando que já está instalado, né? Então eu só preciso rodar aqui, vocês vão ver uma telinha aqui similar ao NSBOS ou o próprio terminal do Linux, tá? Vou rodar novamente aqui. E agora ele, em teoria, vai abrir aqui o terminal para nós, tá? E aí, o que eu faço para usar o Llama aqui no meu terminal, né? Eu vou rodar só uma vez aqui o comando ali, ó. O Llama, tem que ser minúsculo, tá? Então, o Llama, run, fim 3, 2 pontos, mini. E aí, rodando, eu vou ter um terminal interativo aqui, e o modelo me pede para enviar uma mensagem para ele responder. E aqui a gente pode utilizar como se fosse um chat mesmo, né? Podemos perguntar aqui, por exemplo, quem foi... O Colab deve estar salvando aqui o auto-salvar dele, por isso tá com um pouco de delay. Mas vamos tentar novamente agora. Ainda não. Agora. Então a gente pode perguntar aqui, né? Quem foi o imperador Júlio César, por exemplo. E aí o Chile vai trazer a resposta aqui que ele tem na base de dados dele, de treinamento dele, tá? Simples dessa forma, tá? A vantagem aqui é que você não precisa ficar toda hora rodando o comando, né? Vai para fazer uma nova pergunta aí. Que nem forward Cleópatra. Vamos ver. E aí também ele vai trazer uma resposta aqui com esse mesmo contexto, tá? E você pode usar o chat dessa forma, né? Mas não é muito usual, tá? Isso aqui, né, seria mais para um técnico, né? Que de repente vai fazer troubleshoot em algum server, usar um modelo de IA para essa finalidade. Não é todo mundo que tem familiaridade com essa tela preta do terminal aí, tá? Qual que é a ideia aqui, né? A gente usar esse modelo na interface web, né? Então, o que a gente quer fazer? Então, integrar uma aplicação Python rodando aqui num Web Server Flask, né? Para a gente ter essa visualização aqui, né? Que eu mostrei anteriormente. Então, uma tela web amigável, né? Friendly user aí para o usuário final. Então, como que a gente consegue isso? A gente instala aqui o pacote do Llama por Python, o Flask, que é o nosso web server, e esse último pacote não é necessário no ambiente de vocês, tá? Só, a menos que você queira usar o Google Colab para fazer isso também, mas é mais para uma questão didática, tá? Então você instala essa ferramenta chamada ngrok, que ela serve para expor a sua aplicação na web, tá? A gente programar em Python e ter o resultado que eu mostrei ali anteriormente, tá? Então, a gente faz isso. Vou rodar de novo o comando aqui para expor a API do Llama, tá? Para nossa aplicação conseguir trocar dados com ela. Certo? E aqui, esse passo você só faz se for usar no Google Colab mesmo, tá? Que é instalar o ngrok, como ali em cima, e registrar o token para disposição na web, tá? Se vocês forem por esse caminho de usar o ngrok para testar no Google Colab, vocês fazem um cadastro rápido lá no site da ngrok, tá? E pegam o token de vocês para pôr aqui
para conseguir expor essa aplicação na web. Só muito cuidado com esse ponto, jamais se compartilhe token, tá? Porque pode acarretar em um problema sério de segurança, porque imagine alguém que tem uma página lá que seja, tem algum conteúdo malicioso, que aplique golpes na internet, por exemplo, e use aí o token de vocês, né? E aí vocês ficam como responsáveis por essa questão, pela pessoa estar usando o token de vocês, tá? Então, muitos criminosos usam páginas falsas aí para aplicar golpes na internet e se eles usarem um token como esse, como que vocês estão expostos, vocês acabam tendo alguns problemas legais com isso, tá? Então, muito cuidado na exposição de tokens aí do NGROK por questões de segurança. Bom, feito isso, se vocês optarem por essa questão didática, tá? Vocês colocam aqui o token aqui de vocês e instala aqui as bibliotecas aqui para fazer o tratamento do JSON e a questão da instalação do Flask em si, tá? Feito isso, aqui como eu estou usando o NGROK, sempre que eu rodo aqui essa aplicação, eu paro a instância que está rodando para não gerar erro lá embaixo, não gerar erro quando eu executar o código, tá? Porque se eu executasse exatamente agora, sem parar, como eu já tenho uma instância que está rodando aqui, ele ia acusar um erro, tá? E aqui a gente tem o código, a nossa aplicação em si, que vai gerar essa interface web para nós, tá? Então, aqui no começo são as bibliotecas, né? Aqui a gente declara as bibliotecas do Flask, bibliotecas para fazer comunicação com o sistema operacional e com o Llama. Depois a gente interrompe qualquer processo que esteja usando a porta 5000, que é a porta que a gente está usando no nosso Flask para ter esse acesso web, tá? Fecha todos os túneis aqui do NGROK para não ter esse conflito, tá? Essa versão gratuita do NGROK permite só uma conexão, então se eu tentar mais de uma conexão simultânea, ele não vai permitir. Aqui eu trago a variável de ambiente aqui com o token, né? Está salvo ali nessa variável do ambiente. E nesse quinto passo aqui eu faço a interação com a API do Llama, tá? Então eu falo lá para minha aplicação, para o meu formulário HTML ali, eu abro a aplicação para eu conseguir dar post ou get no Llama e conseguir fazer essa troca de dados aí, pegando a entrada do usuário e dando a resposta a partir do Llama, tá? Isso aqui é para eu conseguir ter essa troca de informações aqui de forma simultânea, de maneira paralela, né? Essa biblioteca SymKIO funcionar para isso. Para eu não travar a minha aplicação do Flask aqui enquanto eu rodo outros comandos, tá? Então aqui ali numa thread separada ali do processador do Google Colab. E aqui embaixo é o front-end, tá? Aqui é basicamente CSS e HTML. Que é a caixinha de texto ali que vai ter a entrada do usuário, mais o botão que ele vai enviar a informação, e a janelinha que tem as respostas ali do Llama, tá? Não vou entrar muito em detalhe aqui, se vocês quiserem se aprofundar no tema, faz um cursinho aí de HTML, JavaScript, CSS, tá? Não tem nada muito técnico que vale a pena entrar em detalhe no quesito de IA, tá? É mais questão de front-end mesmo, tá? E aqui a gente tem o nosso JavaScript, né? O JavaScript ele é o que faz a automação, né? Entre os dados que o usuário bota ali na caixa e um botão e pega a resposta também do Llama, tá? E aqui acaba, né, o nosso JavaScript com o nosso front-end. E aqui embaixo a gente tem as funções que fazem a tratativa, né? Pegam os dados dos formulários HTML, do formulário HTML, envia para a nossa API aqui do Llama, e a função de gerar aqui pega a resposta do Llama e apresenta na caixa de texto ali para o usuário, tá?
Por fim, a gente só tem uma função aqui para abrir a comunicação do servidor na porta 5000 e gerar a apresentação ali na web para nós. Então eu vou rodar esse comando aqui, vocês vão ver que ele vai abrir um link aqui do ngrok, né, que é o link que é acessível na web para nós. Eu vou rodar, provavelmente vai dar um erro por conta do que eu comentei, né? Agora já está rodando e o ngrok não permite conexão simultânea não permite mais de uma conexão, né? Então, se bem que aqui ele não deu erro não, ele abriu aqui direto, talvez porque eu tenha finalizado o processo antes de abrir. Se eu clicar nesse link, ele vai me redirecionar para uma página do ngrok, né? Aqui ele pergunta se eu desejo mesmo visitar o site, tá? Faça a visita no site, a gente tem aqui o nosso chat, como a gente mostrou lá na apresentação, tá? E aqui é a utilização convencional do chat, né? A pergunta e a resposta, né? Quanto é 3 vezes 7? E aí o LLM vai processar e vai dar a resposta. Uma resposta base, vamos tentar uma pergunta mais complicada, né? Sei lá, quem foi Nero? E aí o chat vai fazer a consulta e usar o modelo de IA dele e responder. Então, pessoal, basicamente é isso. Com esse tutorial aí, vocês têm aí uma ideia, né, de como começar a usar a IA, como ter usar desenvolver o chatbot do zero aí para aplicações de vocês e vocês conseguem aí ter essa aplicação web, tá? E, por favor, se gostou do conteúdo, compartilha aí, né? Se inscreve aí no canal e